Por outro lado, meu filho mais velho, Gabriel, era atleta, jogava futsal para um clube da cidade, tinha sido campeão paraibano e tudo. E ele estava se preparando para uma competição e vinha com dias seguidos com dores de cabeça, né? E minha esposa resolveu levar ele ao médico contra a minha vontade, porque ele tinha treino, então ele era muito disciplinado e eu também. Eu disse, não vai faltar treino. Ela disse, não, vou levar. E levou. E lá nesse médico, ela disse que ele tá com um problema, leva ele para um neurologista. Nesse mesmo dia, isso era uma terça-feira, levou ao neurologista, do neurologista já levou para outro médico, enfim. Aquela loucura. Loucura, em 2 dias ele tinha que estar na sala de cirurgia. Meu Deus do céu. Do nada, um menino totalmente saudável, e esse dia era exatamente o dia que a gente estava fazendo o lançamento do Menil. Então, no dia que a gente estava lançando o Menil, meu filho estava se operando de um tumor cerebral. Do nada. Descoberto há 2 dias. Há 2 dias. Então, assim, eu estava lá com meu filho no hospital, uma cirurgia que durou 8 horas, e minha equipe foi lá para o auditório, foi nos representar, né? Por isso que eu falei que sem o time você não vai, né? Bom, então, graças a Deus, essa cirurgia, ele teve sucesso, conseguiu retirar o tumor. Enfim, passou-se vários dias de luta. Ele depois teve um problema mais sério ainda. Ou seja, quando escuta que teve um tumor, já se acha que é o pior, mas não foi o pior. Ele teve uma meningite, depois ele teve uma parada cardíaca, ele ficou 8 minutos em parada. Que isso? Com 5 minutos o médico poderia ter decretado morte cerebral, o médico não desistiu. Ele insistiu, ele persistiu. Não creio. Meu filho não morreu. Depois passou mais 15 dias em coma, depois saiu do hospital em estado vegetativo. No Big Deals Talks de hoje, eu vou falar sobre Mirk, sobre fábrica de software que fez pivô, virou startup, foi vendida, teve exit, sobre vida, sobre milagre que aconteceu, que envolveu vida pessoal e etc, família, que depois virou livro, que tá virando filme. Cara, a história passa por uma linha empreendedora, que passa por vida pessoal, 2 gerações de família empreendendo junto, não dá a perder. Marcos Varanda, um nome aqui, na minha opinião, do food service no Brasil, que eu conheço há muito tempo. Bater um papo aqui comigo, você não pode perder. Acompanha aqui. Beleza? Big Deals Talks, o podcast do Investidores VC, onde grandes negócios encontram grandes mentes. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Big Deals Talks, o podcast onde grandes mentes encontram grandes negócios. Meu nome é Amuri Pinho, eu sou investidor anjo, fundador do Investidores VC. E hoje eu tenho imenso prazer de receber aqui esse amigo de longa data. A gente vai contar histórias lá de trás. Marcos Varanda, que é empreendedor, 25 anos, 20 ou mais, deve ser por aí. Co-founder e CEO da Menil, adquirido pelo grupo Stone e depois incorporado a Lynx. Conselheiro, mentor, investidor e advisor aqui no Investidores VC. É uma honra receber você aqui, meu camarada. Cara, muito obrigado, Amuri. Muito obrigado. Satisfação enorme estar aqui contigo. Cara, você falou de 2 décadas aí que estou empreendendo, mas há pelo menos 1 década, quando eu conheci aí o mundo de startups, você já era uma referência para mim. Então, estar aqui com você obrigado. hoje, bom, já estamos aí nesses últimos anos aí na jornada e estar aqui com você é uma alegria. Não, e vale lembrar, né? Obrigado por ter falado isso. Só faz lembrar minhas barbas brancas. Realmente, já sou um dinossauro. Tá cuidando bem. Eu tô cuidando bem. Eu ainda tenho que. Hoje eu vou dar um talento extra, mas já sou um dinossauro nesse ecossistema. E eu tava em João Pessoa, fazendo uma palestra no Sebrae, junto com o Léo Shoa. Isso. E aí a gente bateu um papo naquele encontro lá, numa saída Start depois. PB. Start PB. Inclusive, andei de caiaque naquele final de semana. A galera me recebeu tão bem, cara. João Pessoa sempre foi incrível pra mim. Sempre, sempre, sempre. Eu sempre tive pessoas que me receberam muito bem. E você vai voltar lá, hein? Claro que eu vou. Tá perto. A gente vai falar disso também. E aí a gente bateu um papo. E aí, na época, você tava já com a M Varandas, né? Tava tocando lá as coisas no Menil, etc. A gente conversou um pouco, falamos um pouco sobre negócios. E eu não sei se você lembra, com certeza... Eu virei cliente de vocês, porque eu abri junto com o Alfredo Soares umas lojas de açaí no Rio de Janeiro.
e eu usava o sistema que Sim. era feito por vocês. E aí eu falei, cara, não tô acreditando que eu tô aqui no Rio de Janeiro fazendo um negócio que não tem nada a ver com startup e a gente se encontra, dessa vez eu sendo cliente do produto. Não, e foi sensacional. Putz, além de já ser uma referência para mim na área, né, de startup, eu também tive a oportunidade de conhecer o Amaury Grande UX, o cara que conhecia pra caramba ali de tecnologia e de usabilidade, deu várias dicas pro produto que melhorou. Ó, que beleza. É isso. E vários outros clientes puderam também ter o benefício do que a gente teve de melhoria do produto, que você também ajudou. Pô, cara, muito obrigado. Posso te falar um negócio? Minha grande paixão na vida, eu gosto de muitas coisas, eu gosto de cozinhar, gosto de viajar, não sei o quê. Minha grande paixão profissional é interface. Produto. Eu gosto de produto, eu gosto de pensar produto. Essa é a minha paixão. Todo o resto que eu faço é porque envolve produto também. E quem não sabe, você ia lá para frente do caixa, você estava lá operando várias vezes e ligava pra gente. Então, Sim. assim, não é só de trás do balcão, não. Era da frente do balcão também, que eu sei. É verdade, é verdade. Eu acho que é isso, entendeu? O olho do dono engorda o negócio. Então, a gente tem que estar ali presente. Cara, pra gente começar do início, eu queria, em primeiro lugar, que você se apresentasse e já começasse, depois dessa apresentação, a contar um pouco para mim como que foi essa formação do Varandas, assim, como é que começou? Nasceu aonde? Estudou mais ou menos o quê? Tipo, como é que era a família ali, pai, mãe, alguém empreendia? Se apresente contando um pouquinho dessa história até chegar nos dias de começar a empreender. Cara, primeiro eu acho que eu já nasci empreendedor, né? E nasci também com tecnologia, porque meu pai, ele muito cedo, né? Ele começou ele foi professor quando ainda nem se falava ainda sobre tecnologia, ele já era professor de tecnologia lá na cidade de João Pessoa. Ele acabou de se aposentar, tem 2 anos, então foi professor do Instituto Federal de Tecnologia, se chama, não sei como se chama no resto do Brasil. E eu aprendi a programar em casa. Ah, que legal. Ao mesmo tempo que eu aprendi a programar, quando criança... Qual linguagem você começou? Primeira? Pascal. Ó. Depois fui para o Object Pascal, pro Delphi, e parei aí. Não fui para outras linguagens, depois comecei a assumir outras posições na empresa e não evoluí tanto em termos de linguagem de programação. Você era do mundo Windows, então? Você era da programação orientada a objetos ali? Fui em Pascal primeiro, depois fui para o Object Pascal, que é o Delphi, sim. embarcadeiro, e aí sim, fiquei no Windows, depois não fui para linguagens de internet, outras não evoluí. Não como pessoa, né? Mas como programador, mas como empresa, e aí, enfim, como empresa foi. E também como empreendedor, porque ao mesmo tempo que eu ia para esse mundo da tecnologia, ao mesmo tempo eu sempre gostava de vender coisas. Fui vendia CD, vendia coisas, né? Tanto é que, você usava Mirk? Usava, nossa, que época de ouro. Pra o quê? Pra paquerar, pra conversar? Pra tudo, pra baixar MP3, pra ter meus amigos na época de Macaé. Coisas. O Mirk era o lugar. Eu com 16, 17 anos, eu vendia abadá e micareta. Com 17 anos, eu bati recorde de vendas lá em João Pessoa, na Micaroa, né? Que era a micareta. Você ganhou grana com Mirk? Eu ganhei grana e fui diretor de bloco com 17 anos. Eita! Então, ao mesmo tempo que eu desenvolvia, eu também vendia. Então, a partir dali, eu já uni as duas coisas, né? Então, eu entrei na faculdade também aos 17, então isso tudo foi nessa época daí. Brincava, jogava bola, paquerava também com Mirk, obviamente. Mas nessa idade, nessa época... Brasnet. O tempo bom, né? Tempo que a gente esperava lá a internet conectar, tomava água. Mas era legal, eu não consigo explicar. Tinha essa lentidão, essa coisa de não ser tanta opção. Era legal também, porque você encontrava todo mundo lá, cara. Tava todo mundo lá. Eu não consigo explicar para Eu não consigo explicar. Eu não consigo explicar, mas olha, para vocês que estão vendo a gente aqui, quem viveu... não precisa ter sido intensamente, mas quem viveu 1 ou 2 anos ali de Mirk, de ter as salinhas, a sala da cidade, a sala da galera, quem viveu esse negócio de, mandar uns arquivos por lá, cara, era muito legal os admins do grupo, que quicavam as pessoas que faziam, aí a galera zoava, quem era quicado. Tinha uma dinâmica, existia uns 3, 4 anos ali, onde foi muito relevante. Você ter o seu apelido, aquilo ali. Isso. Você pensar, aí depois você conhecer as pessoas pelos apelidos, depois descobrir quem era a pessoa que tinha aquele apelido, que você não era conhecido pelo seu nome, né? E tinha uns scripts maneiros que tu baixava, que davam uns up ali no nostalgia. Então, eu entrei na faculdade nessa época, faculdade de computação, à noite, para já trabalhar durante o dia, né? Aí voltando também para minhas origens, para o meu pai,
que como professor de programação, ele era procurado por pessoas da cidade para desenvolver sistemas para suas necessidades, né? Para os seus mercados, para os seus restaurantes, hotéis, etc. Então, ele não empreendeu pelo instinto de vou montar uma empresa, mas pessoas procuravam ele para desenvolver algum sistema para resolver suas dores. E eu via isso, ao mesmo tempo que eu... Não que eu fui trabalhar com ele logo no início, mas na medida que eu fui para a faculdade e que eu tinha já esse interesse de empreender, eu fui para a faculdade para estudar à noite e empreender com ele durante o dia, já naquele negócio que ele desenvolvia e tinha alguns clientes. Então, a ideia de criar a M Varandas foi a partir disso. Digo, não, você já tem clientes, já desenvolve, eu também já desenvolvo, então vamos a partir daí criar um negócio. E aí foi quando a gente alugou uma sala, fui começar a trabalhar com ele e ali virou um negócio, começamos ali. Sim, e isso era 2000 Nada, a gente tá falando de 98. 98? 98, 99, por aí. E como é que foi esse início aí? Esse início, então, a gente era uma fábrica de software Sim. tradicional, né? Sem nenhum método de venda, sem nenhum conhecimento sobre gestão, nem gestão de vendas, nada. Simplesmente eu e ele, fábrica, era demandado, a gente vendia. E fomos assim por muitos anos, assim, muitos, né? Então, vou dar um salto. Até 2010... Então, estou falando de 99 a 2010. Éramos a M Varandas, né? Sim. Muita criatividade para escolher o nome. Sem muitos planejamentos. Até que, nessa época, 2010, eu já era casado. Já tinha meu segundo filho. Meu irmão, que também é da área, né? Também muita criatividade a gente tinha, né? Todos estudamos computação. Também Daniel, que também é investidor. Também participou aqui do Advisor. Tem uma trajetória juntos. Nós 3 sócios da operação. Nos reunimos, cara, eu não estou mais conseguindo nem respirar. Já temos aqui cerca de 60 clientes, muito para uma estrutura muito pequena, mas praticamente de segmentos totalmente diferentes. Dá um trabalho danado. Um trabalho enorme. Eu não conseguia nem ver meus filhos, tinha 2 e não conseguia vê-los. Tinha uma certa grana, mas não dava para viver daquela forma. Sim. E aí não tínhamos ainda conhecimento sobre escala, sobre replicar produto, enfim, tudo que a gente vê hoje, a gente não via naquela época, tudo bem. E meu conhecimento também era muito restrito, né, aquilo. Eu já tinha feito um curso de gestão empresarial da FGV, já tinha feito um MBA MBA de gestão empresarial, tinha feito MBA de tecnologia da informação, tinha buscado estudar, sempre gostei muito de estudar. Tinha me desenvolvido em vendas, obviamente, até então, todas as vendas da empresa eu tinha feito, montar proposta, tentava vender para um lado, para o outro, tentava crescer de alguma forma, mas todo o crescimento que eu fazia vinha junto um custo, vinha junto um tempo que eu não tinha mais para minha família, enfim. Então, foi quando a gente reuniu-se, né, e disse, do jeito que está, não dá, temos que escolher um segmento e desse segmento a gente ser especialista. Né? Não dá para fazer um crescimento dessa forma porque a gente não consegue nem contratar um colaborador. Porque não tinha tempo de treiná-lo. Não dá para... Como é que eu treino alguém com tantos segmentos diferentes? Só para você ter uma ideia, a gente tinha laboratório de análises clínicas, todos da cidade praticamente eram clientes nossos, restaurantes, enfim, lojas, hotéis, enfim. Você atendia a cidade? A cidade. Isso. Eu acho que essa é a melhor descrição. Eu nunca tinha chegado nessa definição. É isso. Você atendia a cidade e aquilo ali era um negócio que dava certo, tinha grana. E as pessoas nos procuravam. Mas nessa época, tinha algum Pareto que indicava que era ou é esse setor ou é esse? Não. Aí como foi a decisão, né? Aí a gente pensou, poxa, vamos entender aqui dentro do nosso portfólio qual dos que a gente atende que a gente consegue replicar. A palavra foi replicar. Que a gente consegue replicar o software de um cliente para outro sem precisar fazer tantas mudanças. E aí a gente entendeu que restaurante era um que a gente tinha lá cerca de, não me lembro o número exato, 6 ou 7 clientes. E operavam de forma muito similar. Muito similares. E outra, esse foi um indicador. O outro, existiam vários restaurantes que abriam. Era um negócio que fechava, mas abria. Então, a gente olhando o tamanho de mercados, ainda com o nosso conhecimento limitado, né, mas é a mesma análise que hoje se faz de uma startup. Sim. Então, olhando o tamanho de mercado, possibilidade, então tinha uma possibilidade de crescer ali. Era um mercado aquecido com novos entrantes. Novos entrantes. Né?
E um outro ponto a gente gostava de tecnologia e a gente via que em restaurantes existia muita possibilidade de resolver, o termo hoje é resolver dores, né? Mas a gente não usava esse termo, a gente usava, tem como a gente desenvolver muita coisa boa para esse segmento. Era a nossa paixão pela tecnologia e como a gente conseguiria ajudar aquele segmento. E com isso a gente se decidiu, vai ser restaurantes. Ok, só que foi uma decisão até fácil, porém de aplicação muito complexa, porque como é que eu, de uma noite para o dia, eu resolvo isso e aplico isso? Sim. Não dava, porque a gente vivia dos nossos clientes, a gente não tinha acesso a investidores, nem se falava, né? Se falava, para mim, era muito distante. Então, a gente demorou 3 anos, foi um processo que, na medida que a gente crescia para o segmento de restaurantes, a gente ia cancelando contratos dos outros clientes. Só que qual foi a grande virada de chave? A gente conseguiu não mais aceitar clientes, não é vender. A gente não aceitava mais clientes que nos procuravam com projetos novos de fábrica. E a gente desenvolveu novos projetos que a gente acreditava que eram projetos que fariam sentido para o segmento de alimentação. Então, nessa época, a gente fez sistemas para iPod, né, que era comanda móvel para garçom, a gente fez em 2011. A gente fez em iPod, na época o iPod era barato e foi um sucesso, a gente conseguiu realmente crescer na cidade, né? Sempre olhando para a cidade. Nossa limitação era mental, era a barreira de olhar para a cidade. Fizemos em 2012 o que a gente chamava de web delivery. O iFood veio em 2013, a gente já tinha um sistema similar, né? Em 2013 lançamos o cardápio digital, que também visando Copa do Mundo, etc. A gente lançou em 2013, que foi o Menu, né, que depois deu a marca. Foi o primeiro produto que a gente fez com marca, que contratou realmente uma agência. E ali, também nesse período, foi quando a gente começou a contratar colaboradores e eu comecei a assumir outras funções. Porque até então eu fazia tudo, né? Era suporte financeiro, vendedor. E foi quando eu comecei a contratar um suporte para ajudar. E comecei a estruturar um time. Então, aí em 2013, acho que a gente já tinha umas 12 pessoas, entre 2010 e 2013. Então, vocês são um caso clássico de fábrica de software que atirava para tudo que é lado, viu dessas dores que estava resolvendo para vários clientes. Um nicho específico, viveu uma dor de não estar conseguindo crescer, mesmo sabendo fazer muita coisa e vendo talvez até os outros terem mais sucesso, né, com software mais de nicho, etc. Mudaram drasticamente a direção com o próprio caixa. Isso. Foram eliminando o que estava mais longe do perfil e eram as piores contas e colocando Customer Development e pesquisa e desenvolvimento em cima do nicho que vocês falaram, cara, é aqui. Isso, e tem um fato interessante que talvez nem fosse o nosso melhor produto. Talvez a gente tivesse outros produtos no nosso portfólio que fossem melhores, ou que tivessem... por exemplo, eu até julgo que a gente tinha um perfil de clientes, um segmento que era de motel. Era um produto excelente. Mas quantos motéis tem? O TAM é pequeno. Mas nessa época eu não tinha visão de TAM, essas coisas todas. Mas o produto era mais maneiro, era melhor. Eu tentei, antes de ir para restaurante, eu tentei vender e vi que não foi. Então eu errei aí. Né? A gente agora conta história bonita, né? Marcos, como é que a gente ensina para os empreendedores que estão começando a importância dessa sensação do TAM, de saber o que é grande, o que tem tamanho de cliente? Porque todos os empreendedores, até os que ficam milionários, erram em algum momento. Como é que se ensina isso? Como é que você ensina as pessoas a olharem para o que é grande e tem espaço para ganhar? Entendeu? Porque eu errei isso. Eu lá atrás, eu fazia o produto que eu queria, para resolver, tal. E depois que eu via, caraca, ganhar dinheiro com esse negócio é muito difícil. Amor, é difícil explicar. Eu tenho passado por isso, inclusive, né? A gente usa da mentoria, a gente conversa e é a conversa mais difícil que a gente tem essa, eu enxergo, né? Conversar sobre ICP, sobre o tamanho do mercado. Às vezes eles até entendem qual é o tamanho do mercado, qual é o mercado exato, mas pelo caminho errado. Né? Quero acessar o mercado, mas através de consultor, não diretamente à venda, através de... Então, assim... Às vezes tem que deixar errar mesmo, sabe? Né? Parece que isso aí é o tipo da coisa que ou você nasce com isso e eu não nasci com isso, ou você tem que apanhar para aprender, ou você tem que estar do lado de muita gente que te ensina. Agora, não foi o meu caso, eu aprendi errando e obviamente, enfim, isso tem seu valor, mas ao longo da jornada, depois, tantas outras vezes, eu tive várias pessoas para me alertar. Alfredo foi uma delas, você foi outra e eu tantos outros mentores. E até por isso hoje eu me coloco à disposição também como mentor para alertar e ajudar.
Só que aí tem várias pessoas que não escutam, né? Tem o ouvido ruim. Sim. Então, talvez a maturidade também ajuda as pessoas a serem bons ouvintes. Ajuda. Né? E me ajudou a ser um bom ouvinte. Hoje eu escuto muito mais. Sim. Né? Mas é isso. Né? É importante. Eu acho que é a decisão mais importante de quem está naquela fase inicial ou de quem não está conseguindo, às vezes, escolher o melhor caminho para ir. Mas não adianta. Você vai querer investir muito no mercado muito pequeno. Cara, a chance de dar certo é muito pequena também. É muito pequena. A não ser que você olhe um mercado grandão e faça um nicho desse mercado que depois você pode ir adquirindo outros nichos, né? Então, se você tem alguma coisa que resolve para um segmento, mas logo depois você amplia isso. Então, eu começo com pequenos objetos, mas depois eu consigo fazer logística de objetos um pouco maiores. Então, começar com um nicho é sempre uma vitória, porque você vai estar conseguindo descobrir exatamente a dor que provavelmente aquele nicho não é atendido. Eu vou dar um exemplo só do segmento que eu entendo bem, que é o segmento de tecnologia para restaurantes. Uhum. Existem mais de 200 soluções de software para restaurante com mais de 2.000 clientes. Nossa, mãe. Então, são todas soluções muito grandes. Então, olha quantas soluções grandes de softwares para restaurantes a gente tem no Brasil. Sim. Tem uma no interior de cada Brasil. Que manda na região. Que manda naquela região. Então, a gente já tentou dominar o Brasil várias vezes, mas não consegue. Sim. Né? O iFood hoje domina. Ele comprou... tem uma década aí que o iFood tem comprado. Vem comprando gente. Sim. E depois vem gastando. Enfim, hoje ele realmente... Mas é isso. E também é um outro business, é um outro jogo. Não é RP, não é PDV, que precisa muito daquele apoio presencial, local e etc. Mas é só para falar de quando tem um mercado muito grande, ó quantas oportunidades tem de você ser uma solução grande para aquele mercado. Perfeito. Se é um mercado muito pequeno, você vai ter que ser o melhor do melhor do melhor. Sim. Então... Me diz uma coisa, qual foi o momento, depois do pivô, ali 2010 para 2013, que vocês foram focando nesse nicho, mas ao mesmo tempo vocês tinham que ir desligando o antigo e ainda tinha aquela sensação de, legal, tá indo, mas com certa dificuldade, né? Porque esse bootstrap é difícil, né? O tempo orgânico, às vezes, é ótimo para te ensinar do jeito certo, mas às vezes também ele te segura um pouquinho. Qual foi a hora que você falou, cara... Acertamos, hein? A gente teve alguns pivôs, na verdade, né? Porque como a gente vem de uma empresa muito tradicional, e a gente vem antes desse movimento de startups, então a gente teve esse primeiro pivô. Depois a gente, em 2015, a gente vinha, né, crescendo. E depois, em 2015, a gente conheceu o movimento de startups. Uhum. E aí a gente fez, opa, estamos crescendo do jeito errado. Tá. Estamos crescendo em um modelo muito tradicional. Eu cheguei a montar uma filial em Recife com 7 colaboradores. Tu tem ideia de quanto eu gastei nisso? Caraca. E presença física. Presença física. Eu já estava para montar uma outra estrutura em Natal. E tava... Cara, tanta quantidade de calote que eu levei. Eu tenho cheques guardados lá, um monte de cheques sem fundo que eu tenho guardado para lembrar do quanto foi difícil, de quantas coisas... tem que guardar essas coisas também. Sim. Então, fui pro Vale, fui pro TechCrunch, acho que você estava também numa excursão que a gente teve lá no TechCrunch 2015. Uhum. Voltei de lá, cara, tá tudo errado. Tá tudo errado, volta. E aí em 2016 a gente refez tudo, porque o produto não estava escalável. Uhum. A gente teve que mudar o produto. A gente teve que mudar a cabeça das pessoas, teve que mudar pessoas, para em 2017, de fato, a gente crescer. E aí foi quando a gente conseguiu... crescer para não parar mais. O Vale do Silício mudou sua cabeça empreendedora? Mudou não pelo Vale em si, mas pela experiência que eu tive ao longo do ano de 2015 no Start PB, que foi um ano inteiro entendendo o que era ser startup. Para quem vinha de uma empresa de tecnologia tradicional, entender o que era startup foi muito diferente para mim. O Vale foi a coroação daquele ano. Né? E conviver com... Aí vem, a gente está aqui na Investidores. Eu venho de uma empresa tradicional bootstrap. Aí eu vou para o Vale com um monte de gente falando de buscar investidor, sendo que é um monte de galera que nunca nem vendeu para cliente e nem está preocupado com o cliente. Sim. Aquilo para mim foi muito maluco. Eu digo, cara, como é que esses caras estão buscando investidores e ninguém fala em conquistar cliente? Eu digo, não, eu estou errado, só pode. E aí foi um conflito, foi pensamentos. Eu também li, foi quando eu conheci o Lean Startup. Aí eu comecei a entender mentoria no Google. Então, assim, foi uma série de coisas
né? E terminou naquele ano, voltei, eu e Daniel, a gente fomos juntos, a gente voltou, reunimos com meu pai, e cara, vamos refazer esse negócio que estamos indo pelo caminho errado. Vamos pelo caminho que é o caminho que as empresas que estão crescendo estão indo. E a gente refez o negócio. Em 2015, seu pai tinha quantos anos? Ele tem 65. Então, a gente está em 2023... Tava com 50 e tantos. 50 e tantos. E como é que foi chegar para ele e falar, a gente vai mudar todo esse negócio aqui, agora é startup, receita recorrente sai? Não, nunca foi muito fácil conversar com ele. Ele é bem tech, né? Mas é um cara que sempre aceitou. Sim. Sempre aceitou e sempre deu carta branca pra gente tocar. Vocês já estavam tocando? Vocês já eram... Não, eu sempre toquei, na verdade. Ele sempre foi mais tech. Ah, legal. Ele sempre foi mais tech e eu sempre toquei. Ah, que maneiro. Toquei o negócio. E deixa eu te fazer uma pergunta. O que fez vocês serem diferente dessas outras 200 empresas de restaurante, etc? O que fez vocês serem diferentes e o que fez vocês crescerem? Tá. Porque aí mais motor, né? Tipo, o diferente é, cara, qual era o suco secreto, né? O molho secreto que vocês tinham que não é replicável, porque esse mercado replicava tudo. E o que fez vocês crescerem, que aí são as alavancas. Tem algumas coisas, assim, quando a gente fala de produto, né, a gente tem que dividir bem os temas. A gente está no Nordeste, e você, primeiro, você do sul do Brasil para você entrar no Nordeste sempre é mais fácil do que do Nordeste para você ir para o sul. Sim. Né? E a gente teve sempre foi muito difícil para o sul entrar na nossa região. Isso despertou, chamou muita atenção das grandes empresas. Por que a gente não entra? E aí, quando foram descobrir, né, foram investigar, descobriram que o nosso produto era bom. Primeiro, chamou a atenção porque o produto era bom. E por que é bom? O que é que tem de bom, né? Aí vai se investigar o que é que tem de bom no produto. Eu sempre respondia uma bem simples. Eu digo, funciona. Funciona, porque o restaurante ele é um ambiente muito complexo. Sim. E o fato de você sentar numa mesa como cliente, né, e o dono do restaurante ter a tranquilidade que o cliente vai consumir exatamente aquilo que ele pediu no tempo adequado é o suficiente. E aí você vê um monte de startup que quer reescrever o foguete que vai até a Lua e não faz o básico. Sim. Então eu digo que a gente fazia o básico muito bem feito. Esse era o principal. E a gente fazia um monte de acessórios que encantava o cliente. Então a gente construiu isso como sendo o essencial. E aí, a partir daí, a gente foi construindo nesses acessórios as alavancas de venda e crescimento da gente. Né? Então, eu construí, primeiramente, as questões do cardápio digital, que depois ele foi para a maquininha de cartão de crédito da Cielo, depois foi para a maquininha da Stone, depois foi para as outras maquininhas. E a partir daí também fomos ser o melhor integrador da Stone, do iFood. Então, eu fiz a equipe, a empresa, fizemos um ótimo produto e fomos sendo os melhores integradores e os melhores acessórios que a gente poderia fazer para o dono de restaurante, para que não precisasse ele se preocupar com essas outras integrações que tinham também. Então, o meu pitch sempre era, funcionamos e não damos dor de cabeça para você. E aí a maquininha, que aí é a parte 2 da história, foi construída, né, a partir de muita mentoria, de muito estudo, de quando eu entendi que o nosso negócio era ser uma empresa de marketing. Então, a partir de 2017, quando eu vim do Vale, em 2016, eu comecei a estudar marketing. Eu entendi que todo empreendedor que não estuda marketing, ele não vai ser um empreendedor de sucesso. Sim. Então, eu vinha de tecnologia, estudei gestão e passei a ser um especialista em marketing. Hoje, eu consigo discutir marketing com qualquer pessoa de marketing. Construí um núcleo de marketing da empresa, não contratei mais agência terceirizada, trouxe tudo para dentro. Aí montei todo o motor de SDR, captação de leads, então, enfim. E isso não era nem um pouco tradicional dentro do meu segmento de restaurantes. Fazer aquisição de clientes a partir de Instagram, de Google. Sempre foi através de canais de vendas com revendas, né? Através de canais presenciais, vendas físicas, field sales, porta a porta. Então, eu inovei. Isso foi eu chamo de quebra de paradigma. Até lembro que foi uma apresentação que a gente fez na empresa. Eu botei umas correntes assim, quebrando. Assim, a gente vai quebrar paradigma. Porque fazer isso não é simples, não é trivial, não é fácil. Mas para crescer, a gente vai precisar fazer. Legal. E a gente fez. Então, a gente passou a vender no Brasil inteiro.
conseguimos implantar no Brasil inteiro e conseguimos construir nossa maquininha e saímos de 5 vendas em 2015, 2016 para 200 vendas em 2019, né, da pandemia. Animal. Animal. 200 vendas mês. Sim. E com modelos diferentes, né? Totalmente diferentes. Lá atrás devia ter setup, devia ter não sei o quê. Lá no outro já era receita recorrente. Recorrente, site, totalmente diferente. Cara, todo empreendedor, ele meio que tem um superpoder. Qual que é o seu? Putz, o superpoder, diria que resiliência. Tá. Com certeza, resiliência. De trafegar, de andar em locais onde ninguém acredita que eu conseguiria andar, isso com certeza. E de levar comigo, assim, acho que caminham juntos, assim. Se você só ser resiliente e sozinho, não diz nada, porque a empresa não afundaria. Porque eu seria o resiliente, mas a resiliência mais o poder de aglutinação, ou seja, de tu conseguir levar comigo um exército. Tá. Acho que esses dois juntos formam um superpoder. Porque eu digo que eu não conseguia pagar os melhores salários para o meu time. Eu não tinha a melhor receita, eu era bootstrap. Eu não tinha grana de investidor, eu não conseguia adiantar a caixa. Eu tinha que vender sonho. Então eu tinha meu sonho, eu levava pancada o tempo inteiro, mas eu estava resiliente. Ao mesmo tempo eu tinha um sonho e eu vendia esse sonho. E o turma comprava o sonho e estava comigo. Maneiro. Então isso fez a gente fazer o motor girar e a gente conseguir chegar onde a gente chegou, brigando contra todo mundo, né? Eu dizia muito que o meu concorrente, eu concorria com o Bematec, com Lynx, com TOTOS, com Tecnisa, com empresas muito grandes. Sim. Eles tinham mais dinheiro que eu, mas nenhum ia ter mais vontade que eu, nem teria um time com mais vontade que o meu. Sim. E a gente realmente conseguiu entregar mais. A gente fez coisas que nenhum deles conseguiram fazer no tempo que a gente conseguiu fazer. E a venda para a Estônia, alguns anos depois, foi o grande big deal profissional da sua vida? Sem dúvida nenhuma. Foi e algo que a gente não foi algo que foi planejado, não foi algo que a gente batalhou, não era o nosso sonho vender a empresa. Mas quando isso aconteceu, né, e eu digo isso principalmente pensando no meu pai, imagina, ele já estava com 62 na época, né? Então, a gente poder dar a ele muito legal essa chance dele de saída, né, de um negócio que ele construiu, tinha nem 40 anos, eu tinha 38, acho. Tinha 41, tinha 38 anos. Eu poderia ter uma rodada e tentar mais um tempo e vender mais à frente, né? Mas para ele, eu não sei. Será que se a gente conseguisse ter uma rodada agora, será que ele teria a chance de uma saída, né? Não sei. Ou teria tanto tempo como ele teve agora para usufruir? Sim. Não sei. Então, excelente. Acho que essa realização... E foi muito por isso também que a gente aceitou. Legal, porque nós não éramos obrigados a nada. E estava crescendo. E estava crescendo. Bem, Então, a gente recebeu a oferta. Não procurou. A gente recebeu a oferta. A gente entendeu que, principalmente por conta disso, era importante a gente aceitar. E a gente aceitou. Para mim também foi bom. Não estou dizendo que não, mas a gente estou só dando esse adendo de reforço, né? Que pela história dele a gente também entende, eu digo a gente também, tô falando em nome de Daniel também. E foi bom para toda a equipe também. A equipe toda teve uma valorização. A gente saiu de um time também de 30 e poucas pessoas para 140. Animal. Hoje, com a junção com a Lynx, né? Depois a Stone comprou a Lynx e a gente passou a ser um time só. A gente representa quase 300 pessoas. Eu também tive uma experiência profissional absurda, assim, você passar por algo desse tamanho, né? E você liderar uma rodada de venda, né? De venda da empresa. Uma experiência. É uma experiência gigante. Depois eu passei 2 anos como executivo, porque apesar da Stone ter comprado a Menil, eu toquei a empresa como se fosse minha por 2 anos e me reportava ao board, ou seja, foi uma operação totalmente independente. Legal. E depois, com a aquisição... Isso é raro. É raro. E a Stone é muito bom trabalhar com a Stone. Eles dão independência, me deram independência total para tocar o negócio durante a pandemia. Total. Assim, eu não tive um mês sem pandemia. Nossa. Foi vendido em março. Em março teve a pandemia. Então... Caramba.
Mas enfim, foi muito bom. Tive que refazer o negócio várias vezes, enfim. Mas foi uma experiência sensacional. Me reportar a board com um cara americano, financeiro, me cobrando. Então, assim, foi muito bom, aprendizado absurdo. E depois concluí um ciclo de aprendizado, porque depois passei a ser executivo da Lynx, de uma operação também muito grande, me reportando também a um nível acima de executivos, que eu nunca tinha tido essa oportunidade de ter um chefe. Então, tive também. Né? E agora concluí meu ciclo e saí. Então esse foi o grande big deal profissional da sua vida, uma jornada que começou em 99 praticamente e passou por gerações e filhos, irmãos, etc., vários pivôs da época que o software era feito ainda... Você distribuía como? Na época já era digital ou ainda teve uns CDzões, algumas paradas assim? Lá no início. Não, já era digital. Disquete. Deixa, não vamos dar dica pro povo aqui. Cara, não. deixa eu te contar, tinha vez que eu saía de João Pessoa para Recife, levava 4 disquetes e um falhava. Meu Deus. Imagina. Não tinha como falar, sobe aí no arquivo. Não, já era. Já era, volta, pega a estrada. E qual foi o maior big deal pessoal? Cara, big deal pessoal, eu posso dizer que... minha família, né, velho? Minha família, sem dúvida nenhuma. Ter minha família bem, saudável, meus 3 filhos, minha esposa, estarmos todos bem, com saúde, sem nenhuma dúvida, esse é o maior big deal pessoal. Mas 2013 também foi o ano em que... Eu poderia não ter todos aqui. Eu conheço a sua história, mas, cara, conta pra mim, assim, tipo... Porque você tava lançando a o menu digital, em 2013... E aí você tava falando comigo, cara, e no dia do lançamento, que a gente tinha programado tudo, e tava tudo no esquema, eu entrei com meu filho em cirurgia, na UTI. Então, bom, meu filho, era o meu primeiro filho, né? Em 2013, minha esposa estava grávida do meu terceiro filho. Ela tava grávida? Do terceiro filho, estava com 4 meses, aproximadamente. Só para você ter um cenário, né? Então, estava iniciando, assim, uma expansão do negócio, estava ali... contratando. A gente tinha preparado lá o lançamento do menu, parceria com o Sebrae. O Sebrae tinha topado o projeto. A Brasel, né, Associação de Bares e Restaurantes. A gente tinha fechado um auditório para fazer um grande evento de lançamento. Primeira vez que a gente tinha contratado uma assessoria para fazer uma marca, um projeto grande. Por outro lado, meu filho mais velho, Gabriel, era atleta, jogava futsal para um clube da cidade, tinha sido campeão paraibano e tudo. E ele estava se preparando para uma competição e vinha com dias seguidos com dores de cabeça, né? E minha esposa resolveu levar ele ao médico contra a minha vontade, porque ele tinha treino, então ele era muito disciplinado e eu também. Eu disse, não vai faltar treino. Ela disse, não, vou levar. E levou. E lá nesse médico, ela disse, cara, ele está com um problema, leve ele para um neurologista. Nesse mesmo dia, isso era uma terça-feira. Levou ao neurologista, do neurologista já levou para outro médico, enfim. Aquela loucura. Loucura, em 2 dias ele tinha que estar na sala de cirurgia. Meu Deus do céu. Do nada, um menino totalmente saudável. E esse dia era exatamente o dia que a gente estava fazendo o lançamento do menu. Então, no dia que a gente estava lançando o menu, meu filho estava se operando de um tumor cerebral. Do nada. Descoberto há 2 dias. Há 2 dias. Então, assim, eu estava lá com meu filho no hospital, uma cirurgia que durou 8 horas, e minha equipe foi lá para o auditório, foi nos representar, né? Por isso que eu falei que sem o time você não vai, né? Bom, então, graças a Deus, essa cirurgia, ele teve sucesso, conseguiu retirar o tumor. Enfim, passou-se vários dias de luta. Ele depois teve um problema mais sério ainda. Ou seja, quando escuta que teve um tumor, já se acha que é o pior, mas não foi o pior. Ele teve uma meningite, depois ele teve uma parada cardíaca. Ele ficou 8 minutos em parada. Que isso? Com 5 minutos, o médico poderia ter decretado morte cerebral. O médico não desistiu. Ele insistiu, ele persistiu. Não creio. Meu filho não morreu. Depois passou mais 15 dias em coma. Depois saiu do hospital em estado vegetativo. Ele foi desenganado pelos médicos várias vezes, né? E eu faço muita analogia com nossos negócios, né, amor? Assim, às vezes eles
nossos negócios são desenganados, as pessoas Toda hora. não acreditam. E ele tá lá resistente, tá lá. Assim como a gente também, né? Eu e minha esposa, né? Nós acreditamos muito, né? Contra todos. Sim. Todos os médicos diziam que meu filho não ia mais andar se ele saísse de lá com vida, né? E ele saiu com vida. Assim como a Menil, né? A gente tá aqui contando uma história bacana. E meu filho tá bem, tá com saúde hoje. Sim. Acabou de passar no vestibular para computação, para engenharia elétrica, passou em 2. Ele saiu com várias sequelas, Sim. mas se recuperou de todas, né? Que isso, cara. Então a história dele é um livro que está aqui com você. Um menino que queria jogar futebol. Ele é um milagre, isso não é dito por mim, é dito pelos médicos. Ele vai virar um filme, né? Nem acabei de saber, tô indo lá amanhã, lá visitar o set de filmagens. Ah, que maneiro, Isso cara. é muito maluco, ainda não... É inexplicável tudo que a gente tá vivendo com eles, faz 10 anos já. Que maneiro. Mas assim, Deus sabe de tudo na vida tem um propósito e assim, amor, eu acredito muito que as nossas decisões influenciam muito com tudo que acontece na nossa vida, assim. Todas as decisões que eu tomei, ou que a gente toma, às vezes a gente diz tomei uma decisão e as coisas aconteceram, né? Ou não tomei uma decisão e você vai protelando, ou deixa a sua decisão na mão dos outros. Se eu tivesse deixado a decisão dos meus filhos, simplesmente, os médicos disseram, não, seu filho está desenganado. Já era, cara. Eu tivesse simplesmente baixado a cabeça e não acreditasse. E falado, é isso, se o médico falou... É isso, vou simplesmente dormir ou vou chorar. Né? Será que eu estava aqui contando essa história para você? Não. Não estava. Será quantas pessoas a gente encontra ao longo da nossa jornada que alguém pode estar baixando a cabeça porque simplesmente disse que sua empresa não vai dar certo? Ou porque também sua vida não vai dar certo? Sim. Então, assim, acho que a gente tem que também estar passando um pouquinho aqui da nossa experiência. E para quem também estiver me vendo, agora eu vou olhar para a câmera ali também, para também quem estiver vendo a gente aí. Cara, que história. Acredita, cara. Acredita, porque eu acreditei e eu estou contando aqui sobre 2 milagres. Estou contando sobre a Menil e estou contando também sobre meu filho. E se alguém disser que não pode, pode. Tá? O impossível é impossível até alguém ir lá e fazer. Isso é fato. Isso é fato. O que você que é pai de filhos em idades completamente diferentes, né? É o que? Uma escadinha? 18, 15 e 9. Tá. O que a nova geração tem de melhor que a gente? O que ela tem de pior que a gente? Eu tô com 40. Eu tenho 41. De melhor, cara, eles têm muito, assim, de melhor, eu falo toda hora que eles têm, a gente é melhor, assim, eu digo toda hora isso para eles, tá? Eles têm muito acesso, né, cara? Eles têm Sim. muita informação, às vezes a gente diz que eles já nascem sabendo algumas coisas, mas é porque eles têm muito acesso, muito fácil a muito Sim. tudo, né? Mas eles precisam ter mais... Como é que eu posso falar? Eles precisam ler mais. Sim. Precisam entender que nem tudo está a um clique, né? Eles precisam o cérebro deles precisa ser mais ChatGPT, não ser o ChatGPT que dá a resposta para eles tudo, né? Sim, entendi. Entendeu? Assim, porque Entendi. eles estão muito, tudo digita lá e sai a resposta. Cadê a resposta? Tá um pouquinho na cabeça deles, né? Mas eles vão precisar ou eles só vão precisar saber o que perguntar? Bom, eu não consigo aceitar que eles não vão precisar. Sim. Eles muito Em algum momento a vida perde, né? Eles muito provavelmente vão ter isso muito fácil. Mas será que se eles tiverem isso muito fácil, não vai ser igual para todo mundo? O cérebro deles não vai estar também muito condicionado a não saber perguntar? Também. Porque o cérebro fica preguiçoso. É um músculo, ele precisa treinar. Certeza. Então, como é que treina o cérebro se não botando para dentro dele coisas que ele vai ensinar eles a também como perguntar? Não se ensina a perguntar se não souber responder. Sim. Eu sinto que às vezes é essa provocação mas ao mesmo tempo a gente ouviu isso dos nossos pais também. Eu sei. Por isso que eu fico nessa, assim. Eu tava numa discussão esse fim de semana exatamente sobre isso. A gente ouviu isso, cara. Essa TV, essa internet. Eu sei, exatamente. Eu tenho certeza que meu pai falou a mesma coisa. Falou. Cara, aí você
começa a empreender, faz tudo isso, passa por uma construção de família, tem um milagre no meio da vida, tem uma superação de vida, superação profissional, vende a empresa. O que você está buscando hoje? Assim, porque provas de que vale a pena viver a vida você já teve, na sua família, com você, etc. Liberdade financeira você já atingiu. Vou ficar mais tempo com eles e cuidar aqui da minha, vou cuidar da minha saúde porque sabe-se lá o que vem. Ou isso veio cedo demais e vai te obrigar a entrar em outras jornadas, só que ao mesmo tempo você já é conselheiro, mentor, investidor? Então, bom, primeiro, por que eu saí da empresa, né? Eu saí porque eu queria sair. Simplesmente eu disse, cara, cansei, eu tô precisando respirar. Tá. Foi muito tempo de jornada. E foi muito difícil, não foi uma jornada fácil. Você tem esse negócio de não desistir, né? Então, foi duro, e os últimos anos, com pandemia, com venda, com incorporação, realmente é muito duro. E aí eu precisava de respirar. Tanto que eu comuniquei à empresa que eu ia sair 6 meses antes para fazer a transição. Sim. Então não foi um negócio que saiu de uma hora para outra. E aí quando eu saí, eu parei, fiz uma viagem com a família, cheguei no outro dia, minha esposa foi para o trabalho, meus filhos foram para o colégio, eu fiquei em casa de Netflix não, né, velho? Não consigo. Não consigo não fazer nada. Cara, fui pro computador, digo, vou fazer alguma coisa. Senão a gente vai morrer. Não senão consigo, a gente morre, não consigo. Aí comecei a listar coisas, e aí nessa foi que começou a surgir, vou mentorar, vai me inscrever para o Inovativo e fazer coisa. Aí eu digo, fui atrás de coisa para fazer. E aí, então, foi quando eu me inscrevi para o Advisors e, enfim, investidor já era. Então, agora, né, eu tô lançando, né, um programa de mentoria. Estou lançando agora, né, tô lançando a primeira turma. Estou como advisor de algumas empresas, estou como conselheiro, né, que, enfim, mesma coisa, mas... Amor, eu não me vejo hoje... assim, lançando uma nova empresa agora. Mas me vejo, sim, em algum momento, participando ativamente de algum negócio que eu me encante. Aí, ao longo dos próximos X tempos, eu não vou me dar um prazo. Sim. Porque, como empreendedor, eu não vou conseguir, provavelmente, ver um bom negócio que eu vá entender que eu conseguirei colaborar bastante e sabendo, né, depois de tudo que eu aprendi, olhar assim e dizer, putz, eu conseguiria fazer esse negócio voar, eu olhar e não entrar, não sei. O difícil é pensar, porque a sua jornada deu certo, só que ela foi bem longa, né? Não foi aquela jornada do tipo, cara, fiz o negócio e 3 anos e meio depois eu vendi. Que daria, assim, vou pra próxima. O seu sempre vai ter uma lembrança. Bicho, a jornada pode ser bem longa. Mas se a gente dividir ela por pedaços, né? Você vai ver que foi alguns pivôs que foram feitos. Que mudou tudo, Que mudou tudo. Então, se a gente pegar alguns trechos dela... Foram histórias diferentes. Foram histórias bem diferentes. Bem diferentes. Negócios e time, gente, coisas completamente diferentes. Acho que foram alguns aprendizados ao longo... Quase que empresas diferentes, na verdade. Eu diria até que empresas diferentes. Sim. Né, ao longo desse tempo. Mas, enfim, a resposta é, eu não sei. Por enquanto, eu tô curtindo o momento, tô curtindo minha família, tô curtindo poder, tô aqui, vim fazer reportagem, tô com meus filhos aqui. Maravilhoso. Então, tô curtindo essa liberdade, né? Acho que o principal é a liberdade que eu estou tendo e eu quero ter ela por mais um tempo, não sei quanto. E você advisor, fez aqui o Investidores com a gente, é advisor também que da rede, já é investidor em várias startups. Aqui com a gente, você já investiu Biuni, EasyJur, Viva Listo. Isso. E aí eu quero te fazer essa pergunta, porque você como... Eu bato muito nessa tecla de que o melhor investidor é o empreendedor. Então, aqui tem um investidor que investe nas startups junto comigo, que é empreendedor. É o ICP que eu gosto. Porque eu acho que a gente enxerga as coisas de um jeito diferente. A gente enxerga, às vezes, com urgência, às vezes com paciência, às vezes cortando alguns atalhos, às vezes sabendo que algumas coisas são comuns, etc., e acontecem. Como que o Marcos Varanda, com essa experiência empreendedora e essa trajetória e esses pivôs e dá certo, e executivo e conselheiro, procura e olha as oportunidades hoje? Se você fosse resumir, claro que depois existem vários níveis da análise, né? Tipo, depois você vai fazendo seus deep dives, a gente vai olhando. Mas o que você olha que a sua metodologia de análise? Qual é o que você gosta de procurar? Como é que você encontra esse DNA? Você procura Marcos Varandas em outros empreendedores? Eu procuro empreendedores. Sem dúvida, eu procuro empreendedores. E eu tenho
Eu tenho, assim, sempre que eu estou encontrando, eu estou trazendo para cá. Sim. Eu escolhi fazer sempre meus investimentos com vocês, não estou fazendo solo. Sim. Estou trazendo para cá, porque eu entendo também que é a melhor forma de ajudar também o empreendedor. Quando a gente faz isso junto com um pool, eu digo isso sempre para os empreendedores também, eu digo, quantos patrocinadores, não só investidores, você vai ter do teu negócio, né? Quantas pessoas falando bem do teu negócio você vai ter, quantos embaixadores você vai ter a partir do pool também. Então, eu estou procurando, sim, outros Marcos Varandas, outras pessoas que... Porque, cara, um bom empreendedor faz um bom negócio. E ele vai fazer até dar certo. Sim, sim. Ele não vai fazer se der certo, ele vai fazer até dar certo. Tem eu não sei se é uma frase ou se tem alguma outra referência, mas acho que é o Anderson Horowitz que ele fala assim, que existe uma disputa entre duas filosofias lá no Vale, que é um empreendedor ruim no mercado bom pode até dar certo. Um empreendedor ruim no mercado ruim sempre vai dar errado. Um empreendedor bom no mercado bom é hit. Um empreendedor bom no mercado ruim encontra um mercado bom. Isso. Né? Então, ele não se contenta em não estar dando certo. É isso aí. E é isso que faz ele continuar procurando. É isso aí. Obviamente, eu sou do mundo SaaS. Sim. Então, eu procuro negócios no mundo SaaS, é onde é meu habitat natural. Obviamente, eu não vou também deixar de olhar outros negócios. Mas esse habitat natural é onde eu consigo conversar e dialogar bem. Claro, né? claro. E se o empreendedor for muito bom nesse mundo, a gente vai conversar bem. Marcos, olha só, a gente está indo para o nosso bloco final aqui do nosso episódio. Mas antes eu quero até fazer uma pergunta aqui para quem está escutando a gente aqui agora, galera. Vocês estão gostando do que vocês estão ouvindo? Estão curtindo esse episódio? Então, galera, querem acompanhar os cortes que vão ter desse papo que a gente está tendo aqui? Siga InvestidoresVC, @Amuripinho, em todas as redes sociais, tá, gente? Quem está assistindo a gente está vendo pelo YouTube ou pelo Spotify, mas também tem Apple Podcasts, Amazon Podcasts. Tipo, aqui o pessoal decidiu adotar todas as plataformas. E para esse bloco final, cara, eu geralmente gosto de fazer uma provocação que no seu caso vai ser mais especial do que para todos os outros empreendedores. Opa! Para todos os outros convidados. Olha o desafio. Você não vai acreditar. Eu geralmente deixo essa pergunta pro final. Mas a parada aqui é o seguinte. O que o Marcos Varanda de hoje poderia falar pro Marcos Varanda de 10 anos atrás? 10 anos atrás era 2013. Caraca. O que o Marcos Varanda falaria pro Marcos Varanda daquele turbilhão? Tô todo arrepiado, velho. É isso. Se você pudesse falar e voltar pra você, bicho. Porque assim, eu sei que você acreditou até o final, foram vocês que lutaram por isso e foi surreal. Então não tinha que ter alguém falado... Se você acreditar, vai dar certo. Você acreditou. O que você falaria, bicho, para aquele cara? Cara, não tem como não lembrar dos momentos que eu tava no hospital, velho. Assim. Aí ferrou, velho. Mas deu certo. Então. Mas ninguém dizia que ia dar certo, né? Então, Talvez seja isso. Eu perguntei... Amuri, e é por isso que eu fiz o livro. Eu perguntei várias vezes, assim, naqueles momentos que tava muito duro, né? Foram 15 dias em coma, né? Coma absoluto. Numa escala, no livro fala, né? Numa escala de coma, ele estava na pior escala possível, né? Naquela que ele não iria acordar. E eu perguntava aos médicos, enfim, enfermeiros, todo mundo, quem nessa situação que passou por aqui já saiu? A resposta foi ninguém. Ou ninguém falava, né? Para não me dizer isso. E quando a gente está numa situação dessa, a gente procura alguma referência, né? A gente procura alguma resposta de que você pudesse apoiar para poder dizer, é possível. Por mais que a gente esteja acreditando, a gente quer alguma coisa que possa se agarrar. E eu dizia muito para minha esposa, a gente vai ser essa pessoa que vai contar para os outros, né? Só que vinha de Deus sabe onde essa força. E eu queria ser essa pessoa que pudesse dizer para mim, legal, naquele momento, que ia dar certo. Para acreditar. Deu, assim... Pô, velho, tu me ferrou agora.
Cara, mas a gente tinha que contar isso pras pessoas, né? Não tinha jeito. Por isso que eu fiz o livro, cara. É. A motivação de fazer o livro foi essa. Sim. Pode alguém um dia precisar saber disso. Parabéns, cara. Parabéns pela história. E pra gente fechar, o que o Marcos Varanda de hoje gostaria de ouvir do Marcos Varanda de 10 anos, daqui pra frente? Veio do futuro. O de hoje, que é ouvido daqui pra frente. Cara, eu me coloquei como missão ajudar outros empreendedores. Assim, é uma missão, tenho feito isso. Estou muito feliz em fazer isso. Sim. Né? Acho que você faz isso há muito tempo. É muito gratificante. É gratificante demais, demais mesmo. Eu vivi muitos anos o meu negócio, né? Sei que ajudei muitas pessoas dentro do meu negócio, mas era o meu negócio. Então, me coloquei como missão, quero poder fazer isso e quero, daqui a 10 anos, né, poder, assim, olhar para trás e saber que eu consegui, assim, sei lá, se eu conseguir ajudar uma única pessoa que tenha passado... Vou dar um exemplo. Quantos anos eu perdi do meu negócio, né, por ter tomado uma decisão errada ou por ter insistido em alguma coisa que eu não deveria ter insistido. Sim. Se eu conseguir evitar que alguém perca 2, 3 anos do negócio dele, como eu já perdi do meu insistindo em alguma coisa errada, se eu conseguir fazer isso e alguém me disser, cara, economizei tanto, Sim. economizei tanto tempo da minha vida, eu economizei, sei lá, consegui passar mais uma noite na minha casa, ou tanto tempo com meus filhos, porque você me ajudou nisso, eu já vou ter cumprido minha missão. Sim. Do que eu estou me propondo fazer daqui para frente agora. Mas isso você vai ter, porque é quando eu convido aqui, você fala, cara, naquela época você e o Alfredo e um monte de gente veio falar do modelo, a gente foi adaptando. É isso. É você fazer sem esperar resultado agora, mas sabendo que se aquilo mudou, a maioria das pessoas vai lembrar e vai falar, cara, você foi importante. E essa é uma das coisas que eu mais curto, é quando às vezes alguém que eu ajudei e eu nem lembro, fala, mas você... Sem aquilo ali, a gente não tinha chegado nesse lugar aqui. Isso, cara, você fala, caraca, é muito bom. Porque todo mundo tem os seus, né? Eu também tenho os meus. Isso. Então, quando você fala, cara, sem esses caras aqui que me ajudaram nessa hora aqui, eu não tinha chegado aqui, eu não estava fazendo isso. Então, mas assim, eu me inspiro em pessoas como você para poder fazer o que eu estou fazendo agora, porque você já faz isso há muito tempo. Exato. De repente você tá num outro caminho agora, não deixando de fazer o que você já fazia, e eu tô também agora nessa outra trilha. Então, assim, a vida é assim, é o give back. Eu tô retribuindo agora o que eu recebi por muito tempo dentro do meu negócio. E, cara, você faz isso com muita energia, tipo, tudo que você faz tem muito dessa paixão, dessa vontade até o fim, e isso é o DNA básico de quem quer empreender. Então, a gente precisa compartilhar mais isso. É muito bom ter você como investidor aqui nosso, como advisor aqui, tipo, sendo nosso embaixador no Nordeste do Investidores VC, convidando o povo, trazendo o pessoal para participar, porque realmente eu acho que a gente está construindo um ecossistema com bons empreendedores, bons executivos, bons investidores, bons propósitos e usando a nossa experiência em ter passado por poucas e boas para tornar a jornada dos próximos um pouco melhor, pavimentada, né? É isso aí. Eu acho que essa que é a pegada. Cara, muito obrigado. O papo tá bom pra cacete. Dava pra gente fazer 3 episódios aqui. A gente tá chegando aqui ao final. Eu quero agradecer muito você ter participado aqui com a gente. Tá com a família aqui, que chegaram de viagem. Então o pessoal tá esperando aqui. Manda um grande beijo pra eles. Tá aqui dado um beijo ao vivo. Quando tiver o podcast, eles estão ouvindo aqui. Sim. E conta pro pessoal como é que o pessoal pode achar você no LinkedIn, Instagram, etc. Para todo mundo conhecer esse seu trabalho como advisor, conselheiro, mentor. Boa. @Marcos Varandas, Marcos com U, no Instagram. E no LinkedIn, Marcos Varandas Filho. E marcosvarandas.com.br também no site. Tamo aí. Colocou Marcos Varanda, você vai chegar. Acha? Não tem jeito. Se achar um senhor mais barbudo, mais velho, é meu pai, achou errado, volta, depois sou eu. Volte 2 casas. Volta 2 casas, sou eu. Muito bom. Eu quero agradecer você também que ficou com a gente até aqui, te convidar, para conhecer a história, o menino querer jogar futebol e para seguir. Pois é, o livro, você vê, né? O livro, ele não estava à venda porque a gente lançou em 2018, né? Ele vai voltar a ser vendido agora por conta do filme, enfim, a gente tá revendo ainda com a editora ainda como é que vai fazer, mas nos próximos dias aí vai estar à venda. Mas a galera que jogar lá no Google vai ver, vai ter informação, vai ter informação, saber como chegar, depois acha. Então tá tudo certo.
E pra gente aqui também, se você já escuta a gente, se você caiu de paraquedas aqui no nosso episódio, não deixa de seguir o Big Deals. A gente tem podcast toda quarta-feira, o Big Deals Talks, com essas conversas aqui, como eu tive aqui com o Marcos Varanda. E toda sexta-feira a gente faz um giro de notícias, pegando o resumo do que aconteceu no Venture Capital ao longo da semana. Então, segue Big Deals, avalia aqui o nosso podcast, deixe seus comentários, marca a gente gosta. Muito bom ter ficado aqui com vocês e até a próxima. Valeu, Marcos. Tamo junto. Show.